Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima desça sobre todos nós. Nesse vídeo, nesta gravação, eu estarei aqui respondendo a uma pergunta que me fizeram em relação à imagem de Cristo crucificado. Como argumentar para um protestante que a Bíblia nos ensina a pregar Cristo crucificado, a mostrar Cristo crucificado, certo? Primeiramente, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João capítulo 3, versículo 14. João 3,14. Veja aqui o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. A Bíblia diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Versículo 15 diz: para todo aquele homem que nele crê tem a vida eterna. O versículo 14 diz: como Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês lembram o que aconteceu em Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9? Se você for ler ali, Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9, lá vai contar a história de um povo que estava sendo mordido pelas serpentes, estavam morrendo, chegaram para Moisés e pediram para Moisés interceder por eles, e Moisés, quando falou com Deus, Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente de bronze, para todo aquele que for mordido pelas serpentes, olhassem para a imagem da serpente de bronze e fossem curados. Ou seja, a imagem foi utilizada para a cura naquele momento, né? Se você for ver. Então, assim, da mesma forma que Moisés fez a serpente, terá que ser feito do Filho do Homem, falando de Jesus Cristo. E no versículo 14 fala perfeitamente isso, certo? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Como foi que Moisés fez? Fez uma imagem, colocou num poste, e lá aconteceu isso que eu acabei de contar para vocês. Então, aquele poste onde a imagem foi colocada por Moisés é semelhante à cruz. Então, por isso que nós fazemos imagens de Jesus Cristo crucificado. E daí os protestantes começam a nos acusar de erro por causa disso. Mas nós sabemos que a cruz é uma força para nós, né? A gente pode abrir em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a Bíblia diz: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Que diz, né? A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina, certo? Então a cruz ela é uma força divina porque nela Cristo expressou todo o seu amor pela humanidade, né? Foi lá que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. A gente vê aqui também no versículo 23, veja o que diz: mas nós pregamos Cristo crucificado. Então, a imagem de Cristo crucificado nos faz recordar aquilo que Cristo expressou para nós. No momento em que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos a imagem de Cristo crucificado para nos lembrar do que Cristo fez por nós, para contemplarmos a beleza que é o amor de Deus por nós, de ter enviado o seu Filho para morrer, para resgatar a humanidade e ao terceiro dia ressuscitar. Então ali Cristo expressou o seu amor. Até aqui no versículo, vamos aqui voltar a João capítulo 3. Veja, que aqui após ele dizer isso, ó, diz aqui, veja aqui no versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nos mostra que Cristo expressou o seu amor por nós a ir para aquela cruz, né? Ali foi quando o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Por isso que nós temos a imagem de Cristo crucificado, para nos recordar desse momento sublime, nesse momento de purificação, onde o sangue de Cristo purificou a humanidade. Então espero que tenha respondido a essa pergunta do irmão, que Deus os abençoe. Amém.